Buenas tardes, Muito boa tarde, amados amigos e irmãos amados amigos e irmãos presentes, presentes e todos os que estão conectados pela internet ou satélite Amazonas. Amazonas. É para mim uma bênção e privilégio grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês, ao redor da Palavra de Deus, uns momentos de companheirismo espiritual. Para essa ocasião, temos a leitura de Apocalipse capítulo 22, versículos 16 ao 17, e diz assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: Vem. Quem ouve, diga: Vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema para esta ocasião é Unidos com o Anjo, trabalhando nos projetos divinos. Podem sentar, queiram ter a bondade. Temos no programa divino as diferentes manifestações de Deus, tanto no Antigo Testamento ou Antigo Pacto, como também no Novo Pacto, o Novo Testamento, onde sempre vimos a presença de Dedeus manifestada. Assim o mostra a história bíblica. O vimos manifestado na forma de luz, uma coluna de fogo, anjo do pacto, e em algumas ocasiões se deixou ver em forma de homem de outra dimensão, ou seja, de anjo, chamado anjo do pacto, ou anjo de Deus, onde podemos compreender que é o corpo angelical de Deus, ou corpo teofânico, ou corpo de outra dimensão. E é também chamada a imagem do Deus vivo, do Deus vivente. A imagem de Deus é seu corpo angelical, chamado anjo do pacto, o qual é Cristo em seu corpo angelical. E depois, a semelhança física de Deus é Cristo em seu corpo físico. 2000 anos atrás, seu corpo de carne, chamado Jesus, nascido através de uma virgem, da descendência do rei Davi. E esse corpo físico é a semelhança física de Deus. Por isso Cristo dizia: quem me viu, viu o Pai. Como qualquer um de vocês pode dizer que quem te viu, viu a você, viu aquele pelo qual é mencionado o seu nome. Porque viu que é sua semelhança física. Mas, com tudo isso, em São João, capítulo 1, versículo 18 diz: ninguém jamais viu a Deus. O unigênito Filho que está no seio do Pai, Ele o declarou, ou seja, o revelou.
Em algumas ocasiões, quando aparecia o anjo do pacto e falava com diferentes pessoas, em diferentes ocasiões, os que tinham tido essa experiência de ver esse anjo diziam que viram Deus. É como quando uma pessoa vê o espírito ou o corpo angelical de outra pessoa, diz: vi fulano de tal, mas o que viu foi seu corpo angelical. Também, quando vê a pessoa fisicamente, disse: vi fulano de tal, mas o que viu foi a casa terrena. Porque a pessoa é alma vivente, que vive nesta terra, no meio de seres humanos, dos seres humanos, em um corpo físico, onde também está o corpo angelical da pessoa. Assim é o mistério de Deus e de Cristo. Por isso Cristo dizia: o Pai é maior do que eu. Porque é maior Deus, o Pai, que a casa que ele habitava. Vejam, disso nos fala Hebreus capítulo 3, versículo 1 em diante, e outros lugares onde nos diz que quem faz a casa é maior do que a casa. E Cristo, em uma ocasião, disse: destruam este templo, e em 3 dias eu levantarei. Todos pensaram que estava falando do templo de pedras, mas ele estava falando do seu corpo físico, que é a casa humana de Deus. A casa onde Deus habitava em toda a sua plenitude. Assim como o apóstolo Paulo nos diz também em Coríntios e outras escrituras que somos templos de Deus e que o Espírito de Deus mora em nós. Se somos templo, somos casa de Deus. No Antigo Testamento, a casa de Deus era o tabernáculo que Moisés construiu, depois o templo que o rei Salomão construiu. E o povo de Israel, como povo, é o povo casa de Deus. Agora, no novo pacto, a casa de Deus, o templo de Deus espiritual, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E, consequentemente, cada crente em Cristo é também casa de Deus, templo de Deus. Para Deus morar na pessoa e o lugar de morada de Deus, no tabernáculo que Moisés construiu no templo, que o rei Salomão construiu, era o lugar santíssimo sobre o propiciatório, que era a tampa da arca do pacto. Ali, Deus morava no meio daqueles 2 querubins de ouro que estavam sobre o propiciatório, que também era de ouro. Essa tampa da arca do pacto era de ouro também. E agora, no Novo Testamento, encontramos que a igreja, o templo espiritual de Deus, esteve sendo construído na mesma ordem. O maior, encontramos que é aquilo do qual se faz um tipo e figura. O tabernáculo que Moisés construiu e o templo que o rei Salomão construiu é o tipo e figura
da Igreja do Senhor Jesus Cristo e de cada crente em Cristo como indivíduo. Por isso era que Cristo dizia: destruam este templo e em 3 dias eu levantarei. Falando do seu corpo de carne. Destruam este corpo e em 3 dias eu ressuscitarei. Isso é o que estava dizendo. E ao 3º dia o ressuscitou. Por isso ele disse, mas ele não falava do templo de pedras, mas que ele falava do seu corpo. Do seu corpo como templo espiritual. Isso está por aí por São João. São João, capítulo 2. Por aí encontramos. Vou dar exatamente. São João, capítulo 2. Versículo 19 diz: respondeu-lhes Jesus: destruí este templo, e em 3 dias o levantarei de novo. Disseram os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Ou seja, que o corpo físico é um templo. O corpo físico de Jesus é o templo perfeito de Deus. E, por isso, depois, já não são feitos sacrifícios de animaizinhos, porque no templo e pelo templo de Deus foi feito o sacrifício perfeito de Cristo para tirar o pecado do ser humano. Já não se requerem sacrifícios de animaizinhos. E agora, a igreja é o templo de Deus como corpo místico de crentes, e cada crente em Cristo como indivíduo é templo de Deus. Vejam Hebreus capítulo 3. Capítulo 3. Pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele foi fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a casa de Deus. Jesus é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Pois toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, essa casa somos nós, se
tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Aqui podemos ver que agora a casa de Deus no novo pacto é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E cada crente em Cristo como indivíduo é casa de Deus, para a morada de Deus em Espírito Santo na alma da pessoa. Assim como no tabernáculo que Moisés construiu, o templo que o rei Salomão construiu, também o lugar de morada de Deus era o lugar santíssimo e, consequentemente, o lugar santíssimo da pessoa é a alma. E agora, assim como Deus atuou em e seu povo Israel, o povo terreno esteve atuando no povo celestial, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aí é onde vemos o Espírito Santo trabalhando e cumprindo as promessas correspondentes a cada tempo. E assim como enviou profetas, juízes e profetas ao povo hebreu, e se revelou a eles a palavra que Deus queria falar ao povo, o qual fez através dos profetas. Agora, sob o novo pacto, está no meio do seu povo, do seu templo espiritual, que é a sua igreja, e enviou apóstolos, profetas, evangelistas e pastores à sua igreja. E, porquanto não vem a palavra de Deus ao povo, a não ser por meio do Espírito Santo através dos profetas, para cada etapa da sua igreja, enviou um mensageiro ao qual se revelou e revelou a palavra de Deus correspondente a esse tempo, e ele a proclamou, e com essa mensagem foi chamado o grupo de escolhidos de Deus em cada era. Essa é a forma. E essa mensagem, o mensageiro a capta, a proclama, a prega. Isso é tocando a trombeta de Deus, e Deus chama e junta a esse mensageiro os escolhidos de cada era, e entre eles levanta pastores, evangelistas, missionários e assim por diante, os quais se mantêm unidos a esse mensageiro. E a palavra que Deus dá a esse mensageiro, esses missionários e pastores e evangelistas a tomam e eles também levam a outros lugares, e Deus os usa nessa forma, e assim é como Deus chama e junta seus escolhidos em cada era. O que significa que, se Deus vai juntar escolhidos em um tempo, então Deus vai falar e chamar. Cristo disse: ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais também devo trazer, e ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. A voz de Deus, a voz de Cristo, é a voz do Espírito Santo, de era em era, manifestado no mensageiro de cada era, revelando ao mensageiro sua palavra para essa era, e ele falando, proclamando e ungido com o Espírito Santo. Essa é a voz de Deus para esse tempo, para essa etapa, para essa era da igreja. E estar escutando
a voz, a mensagem desse mensageiro é estar escutando o quê? A voz de Deus. A voz de Deus por meio do Espírito Santo através do instrumento que ele tem para esse tempo. Disso era que falava o reverendo William Branham quando dizia como funcionava todo o programa divino. Também ele nos falou de que o anjo que revelou a João todas essas visões vejam, nas eras, página 265 diz: e lhe darei a estrela da manhã, e dar-lhe a estrela da manhã, eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Apocalipse 22:16. Até que o dia clareie e a estrela da alva surja em vossos corações. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segundo estes versículos, Jesus é a estrela da manhã. O Espírito Santo está fazendo uma promessa aos escolhidos das eras do obscurantismo em relação a si mesmo e depois as eras por vir. Como já mencionamos, Jesus se identifica com o mensageiro de cada era. Eles recebem dele a revelação da palavra para cada era. Essa revelação da palavra tira do mundo os escolhidos de Deus e os coloca em união completa com Cristo Jesus. Estes mensageiros são chamados estrelas porque brilham com uma luz impressada ou refletida, a luz do Filho, Jesus. Também são chamados estrelas porque são portadores de luz na noite. Assim que na escuridão do pecado eles trazem a luz de Deus ao seu povo. E o reverendo William Branham falando sobre o anjo que deu a João a revelação do Apocalipse. Vejam o que diz. Isso está na página 40 e 41, parágrafo 330 do livro de citações. E se foi enviado ao... E significou isto por seu anjo a João. Não sabemos quem era o anjo. A Bíblia não diz quem era o anjo, mas sabemos que era um profeta, porque a Bíblia em seguida diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar as coisas que hão de acontecer, brevemente. Depois vemos que quando João começou a adorar o anjo disse: olha, não faças. Apocalipse, capítulo 22. E disse: porque eu sou servo contigo, porque eu sou servo juntamente com os profetas. Podia ter sido Elias, podia ter sido algum dos profetas. João era um apóstolo, mas este profeta foi enviado. E João, sendo um apóstolo, veja a natureza das suas demais epístolas. Prova que João não escreveu, porque não tem a natureza de João. Toma primeiro de João e segunda de João, e etc. E leiam. Veja a natureza deles, depois veja a natureza disto. João era um escritor, um apóstolo, mas este era um espírito de profeta. É inteiramente
Mas este é um espírito de profeta. É inteiramente a pessoa diferente. E depois, na página 301 e 302 do livro dos selos, falando deste anjo do Senhor Jesus Cristo, o reverendo William Branham diz, notem bem, no tempo quando Deus ia livrar o mundo do dilúvio, ele mandou uma águia. Quando decidiu livrar Israel, também mandou uma águia. Não crês que quando João estava na ilha de Patmos, esta mensagem era tão perfeita que ainda não podia ser confiada a um anjo? Agora um anjo é um mensageiro. Mas vejamos Apocalipse capítulo 22, versículo 9, para ver se não foi uma águia. Recordem que as águias representam profetas. O creem? Vamos provar. Vejamos Apocalipse 22, versículo 9, para ver se não foi uma águia. Ele era um anjo, um mensageiro, mas era um profeta, o qual revelou a João completamente este livro de Apocalipse. Agora vejamos o que João viu. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. Depois que as ouvi e vi, postrei-me para adorar diante dos pés do anjo que me mostrava essas coisas. E ele, o anjo, me disse: veja, que não faças, nenhum verdadeiro profeta receberá adoração ou mensageiro algum. Porque eu sou servo contigo e com teus irmãos os profetas e com os que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Apocalipse 22, versículo 8 a 9. Agora o livro era tão importante e é a palavra de Deus. Cuidado, quando a palavra de Deus é revelada, tem que ser trazida pelo profeta, porque somente a ele chega a palavra de Deus. Ou seja, que em cada tempo em que Deus vai revelar sua palavra, haverá um mensageiro de Deus, um profeta de Deus. Porque não fará nada do Senhor sem que antes revele seus segredos aos seus servos, seus profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. Agora temos que a palavra de Deus tem que ser revelada neste tempo final. Cristo, o anjo forte de Apocalipse 10, com o livrinho aberto em sua mão, e tem que dar à sua igreja, e para isso tem que haver um profeta em sua igreja, ao qual vem a palavra de Deus, para o tempo em que ele vai dar à sua igreja o título de propriedade. O livro selado com 7 selos é aberto em Apocalipse capítulo 5 e 6 e 7 e 8, e depois trazido à terra em Apocalipse capítulo 10 e dado à sua igreja através de um homem representado em João, o apóstolo. Recordem que João representa a igreja do Senhor Jesus Cristo com todos os mensageiros que teria. Para o último dia, a igreja do Senhor Jesus Cristo, assim como veio subindo de era em era, de uma era a outra era, e cada vez que tem que subir
De uma era a outra, Deus envia um mensageiro e coloca a sua palavra no coração e na alma, na mente e na boca desse mensageiro, e o unge com seu espírito, e ele fala através desse mensageiro e chama o seu povo desse tempo. E assim vai se formando a igreja do Senhor Jesus Cristo, vai crescendo como um templo espiritual, conforme a 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 ao 6. Como pedras vivas são os crentes em Cristo. Esses são daqueles que Cristo disse que Deus podia levantar dessas pedras filhos de Abraão. Por isso, são também os crentes em Cristo, filhos e filhas de Abraão, que vão formando o templo espiritual de Cristo, de era em era. E depois vem a etapa de coroa da igreja, que é a era de pedra angular, a era da pedra angular, a era de ouro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa era de ouro é paralela ao tempo da primeira vinda de Cristo. É nesse tempo de era de pedra angular que Cristo veio em seu ministério terreno. E para o último dia, para a sua segunda vinda, tem que haver uma era de pedra angular, a qual ele venha para se manifestar e cumprir a parte final da vinda do Senhor, que tem duas partes. A primeira parte, a primeira vinda, já se cumpriu 2000 anos atrás, no meio do povo de Deus, o povo hebreu, a igreja do pacto antigo. E a segunda vinda é para a igreja do Senhor Jesus Cristo, os filhos e filhas de Deus do novo pacto. Por isso, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, é que desde o dia de Pentecoste para cá, esteve atuando Cristo em Espírito Santo, o qual disse: eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. São Mateus capítulo 28, versículo 20, e São Mateus capítulo 18, versículo 20, diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Por isso, encontramos Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja de era em era, no meio do cristianismo, que é onde está a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é onde estão as virgens prudentes, que é onde está o trigo, que são os filhos do reino de Deus. E, consequentemente, é aí onde Cristo, por meio do seu Espírito, se manifesta, essa coluna de fogo, essa luz, se manifesta, esses mensageiros de era em era, os unge, estão ungidos com o Espírito de Deus, assim como os profetas falavam ungidos pelo Espírito Santo, assim também estes mensageiros falam ungidos pelo Espírito Santo, e o que dizem chega a se cumprir. E agora, para o cristianismo, tudo o que aconteceu com Israel sob o pacto antigo é o que aconteceria sob o novo pacto na igreja do Senhor Jesus Cristo. Diferentes etapas, diferentes mensageiros e um povo diferente de era em era, ou seja, novas pessoas nos quais vai se realizando o programa divino, o plano de Deus. E essas pessoas, com o mensageiro da sua era, vão trabalhando, e isso
é trabalhando com o anjo de Deus, o anjo do Senhor, Cristo em Espírito Santo, através do anjo mensageiro terreno, de era em era. Ou seja, que o anjo celestial que é Cristo, em Espírito Santo, o Espírito Santo trabalha através do anjo terreno de cada era, fala ao povo, chame junto os seus escolhidos de era em era, e no último dia nos chamará também com essa grande voz de 7 trovões e nos dará fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E também estaremos escutando a grande voz de trombeta correspondente a este tempo final, para que venha a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. Esse é o programa de Deus para este tempo final. Consequentemente, haverá um povo, haverá um ministério também manifestado através de um instrumento que ele terá, no último dia. E se cumprirá a visão da carpa. Se cumprirá a terceira etapa que ele manifestará nessa visão da carpa. E nos dará a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Estará trabalhando então cada crente unido ao anjo terreno e ao anjo celestial. Assim foi de era em era. Assim foi no antigo pacto. E assim é também no novo pacto. E estamos cobertos com sangue, não de animaizinhos, mas do novo pacto de Cristo, nosso Salvador. E estamos unidos com o anjo trabalhando nos projetos divinos correspondentes a este tempo final. Assim, como Cristo não fazia nada, exceto aquilo que o Pai lhe mostrava, e isso era fazer a vontade de Deus, fazer o que estava prometido, que Deus faria através do Messias para aquele tempo. Sempre Deus tem instrumentos para fazer aquilo que Ele disse que vai fazer. Sempre o fará usando instrumentos de carne, de sangue e de ossos. E o glorioso é, e o maravilhoso é, que quando isso se cumpre, ou vai se cumprindo, os que Deus vai usando vão percebendo que Deus é quem está usando em seu programa, em seus projetos correspondentes ao tempo final. Se Deus disse, por exemplo, que ressuscitaria os mortos no tempo da vinda do Messias, pois Cristo esteve ressuscitando os mortos, esteve cumprindo o que Ele prometeu. E assim por diante. Por isso disse a João, vão a João e digam, o qual estava na prisão, os mortos são ressuscitados, os cegos vêm, os mancos andam, os surdos escutam, e aos pobres é pregado o Evangelho. Vejam essas coisas, e isso era o que Cristo estava fazendo. João tinha que entender que quando essas promessas estivessem se cumprindo, e através de um homem, esse seria o Messias. Essa seria a identificação da obra do Messias em sua primeira vinda. E agora o que é preciso ver, quais são as promessas de Deus para o último dia, para a segunda vinda de Cristo, para o tempo final. As promessas de Deus
do que também os ministérios de Moisés e Elias vão realizar no último dia. E, quando virmos isso acontecendo, então, temos que ter nossos olhos abertos para compreender que estamos diante do que Deus prometeu para este tempo final. E disse que mostrou ao reverendo William Branham uma grande carpa catedral e as coisas que ele estaria fazendo ali. Pois, quando virem essa promessa de uma grande carpa catedral, aí será que ele vai cumprir a terceira etapa da qual o reverendo William Branham falou. Agora não sabemos se será desde o começo dessa visão da grande carpa catedral ou será no meio ou ao final, porque não somos nós os que colocamos condições a Deus. É Deus que já tem seu programa. Ele vai fazer da forma em que o pensou antes da fundação do mundo. Assim que você chegou tarde para aconselhar a Deus, a Escritura pergunta: quem foi seu conselheiro? Quem foi seu conselheiro para aconselhá-lo que tivesse uma grande carpa catedral onde se manifestaria em toda a sua plenitude? Se isso ele pensou desde antes da fundação do mundo, portanto, nem você, nem eu aconselhamos a Deus. Mas Ele nos aconselha. Esse é o conselho mais importante. Em uma ocasião, ele disse: quando vocês virem Jerusalém cercada de exércitos, essa é a hora. Chegou o tempo da sua destruição. Fujam para fora de Jerusalém. Os que estiverem em Jerusalém, os que estiverem fora, não regressem a Jerusalém. Porque esse é o tempo para a sua destruição. Ou seja, que o sinal de ver Jerusalém cercada de exércitos, o qual foi quando o general romano Tito cercou Jerusalém por uns 2 anos. Esse era o tempo para a destruição de Jerusalém. Vem, sempre há sinais. E esses sinais que ele disse que seriam vistos, não podemos passar despercebido. Temos que perceber o tempo para o qual Deus prometeu que essas profecias fossem cumpridas. E quando a visão da carpa, a qual está ligada completamente à Igreja Noiva do Senhor Jesus Cristo, onde a terceira etapa, a etapa da palavra falada criadora vai ser manifestada, também nos dará fé para ser transformados, nos dará também a revelação da segunda vinda de Cristo, do seu nome novo, e assim nos dará fé, a revelação para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Estejamos preparados com nossos olhos espirituais bem, mas bem abertos. Estamos na etapa de era de pedra angular, onde todas as promessas do último dia têm que ser cumpridas. Todas as promessas que Cristo fez à sua igreja têm que ser cumpridas neste tempo final. Todas aquelas que não foram cumpridas em eras passadas, por que não se cumpriram? Porque eram para nós, para cada um de vocês e para mim também. De todos os tempos do cristianismo, onde estiveram os bem-aventurados, os membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo, os escolhidos, o tempo mais glorioso é este. Este é o tempo mais glorioso, no qual os crentes em Cristo sobem
a etapa de era de pedra angular, a era de ouro, a era do lugar santíssimo, do templo espiritual de Cristo. Ou seja, que temos a maior bênção. Sempre a maior bênção vem ao final. Por exemplo, quando as bodas de Caná, o melhor vinho veio quando? Ao final, quando se acabou o vinho, então Cristo converteu a água em vinho, e esse foi o melhor vinho. E o vinho representa o estímulo pela palavra revelada que vem ao povo. Ou seja, que o tempo do melhor vinho é o nosso tempo. Estamos em um tempo muito importante. Recordem que lá foi em um tempo de bodas, onde o melhor vinho veio ao final. E recordem que estamos em tempo de e para a ceia das bodas do Cordeiro no céu. Estamos no tempo de e para as bodas do Cordeiro, as bodas, a união de Cristo com sua igreja. E se há bodas, há vinho. Recordem que o vinho representa o estímulo que produz o vinho, e isso enche de regozijo e alegria as pessoas. E sabem onde estão parados em pé espiritualmente. Conhecem a era, a etapa do programa divino que estão vivendo no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. São bem-aventuradas as pessoas que podem ver a era que lhes correspondeu viver e ocupar sua posição, trabalhando unidos ao anjo e com o anjo nos projetos divinos do tempo que lhes corresponde viver. E a nós nos corresponde, neste tempo, trabalhar nos projetos divinos que já foram estabelecidos para serem realizados no programa divino. E ele assim poder reconhecer depois que em cada projeto de Deus, para com sua igreja, correspondente ao tempo final, fizemos nossa parte. Tivemos parte em todos os projetos divinos que estiveram sendo realizados por Cristo em e através da sua igreja nesta terra. E dizemos, eu não quero perder a oportunidade de trabalhar no projeto divino, em todos os projetos divinos, não em só um, mas em todos os projetos divinos. Portanto, estejam com seus olhos espirituais bem abertos, porque há muitos projetos divinos no grande projeto de Deus. Há muitas etapas, muitos projetos divinos para se realizar. Eu quero estar em todos os projetos divinos que Ele tiver para este tempo final. E não estar como espectador, mas como ator, tendo parte, atuando, trabalhando com o anjo celestial e o anjo terreno que ele tiver em nosso tempo, trabalhando com Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja. Assim como trabalharam em cada era
com Cristo, o anjo do pacto, juntamente com o mensageiro anjo que ele tinha para cada era. Que assim seja em nosso tempo com cada um de vocês, presentes e os que estão em diferentes nações. E que Deus os abençoe grandemente e os use, unidos com o anjo, trabalhando nos projetos divinos correspondentes a este tempo final. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. E amanhã nos veremos, primeiro Deus, teremos o tema, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? E vamos ver sobre esse tema, até onde Deus nos permita escutar. Que Deus abençoe a todos e os guarde e os use grandemente em sua obra neste tempo final. Deixo com vocês o reverendo Epifânio para por aqui o temos.